Olá! Você acredita que uma criança pode estar comandando a sua vida? Você acha que isso é possível? Você já se pegou agindo de uma forma que nem você consegue entender? Eu vou dar aqui para você alguns exemplos de como é que isso pode acontecer. Sentir ciúme exagerado, sabotar algo que você sempre quis, ficar com medo de ser rejeitada, mesmo sabendo que a outra pessoa gosta de você, fazer bico quando não concordam com você, sentir raiva, uma raiva absurda por coisas pequenas, ou até mesmo fazendo birra. E depois de que isso tudo acontece, o que é que você faz? Você pensa: por que eu sou assim? Por que será que eu fiz tudo isto? Eu já superei tanta coisa na vida, sou adulta, por que eu continuo reagindo desse jeito? Você já se perguntou por que isso acontece? Sabe por quê? O problema é que o que te sabota hoje são as dores que você enterrou lá atrás. E que o seu cérebro e o seu emocional não conseguem esquecer. Pode parecer que não, mas as coisas que foram feitas lá atrás para nós, ou até mesmo situações que foram involuntárias, acabam ficando dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e aí, eu vou te dizer, não conseguimos esquecer. E é sobre isso que eu quero falar com você. Você que já sofreu rejeição. O que é rejeição? Sabe quando sua mamãe soube que estava ali grávida? E aí ela falou: eu não queria filho agora. Ou então quando ela contou pro seu papai, ele disse assim: nós não estávamos programados para isso. Ou até mesmo quando pequena, você se sentiu rejeitada. Sua mãe precisava trabalhar, que precisou deixar você com uma pessoa que não dá, com a outra. Então esse sentimento de rejeição acaba entrando dentro de você. Crianças que se sentiram indesejadas, ignoradas ou rejeitadas, e que se tornaram adultas com medo, um medo constante de estar incomodando, medo de ser deixada, olha, de nunca se sentir suficiente. Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que é adulta e que tem pânico de críticas no trabalho, ou que se anula em relacionamentos afetivos. Por quê? Porque tem medo de ser rejeitada. Uma crítica vem sempre como rejeição. Eu não estou sendo boa o suficiente. Percebe que como adulto, muitas vezes, essas reações elas começam a aparecer. Como é que nós reagimos com relação à atitude do outro? É importante demais se dar conta disso e começar a se preparar para avaliar. Vá pensando sobre isso. Ou até mesmo uma outra feridinha que pode se instalar aí, que é a do abandono. Quem viveu separações emocionais precoces, eu tenho dito aí em algumas lives sobre o fato da minha mãe ter morrido quando eu ainda era pequena. É uma separação emocional precoce. Como criança, não entendia muito bem a respeito de morte e me sentia abandonada. Essas pessoas acabam, na fase adulta, sentindo um desespero enorme quando alguém demora para responder uma mensagem. Já fica assim: tá vendo? Fulano me abandonou. Fulano não liga mesmo para mim. Ou tem uma ansiedade enorme com relação à separação nas relações que são até estáveis. Sabe, uma relação de amizade que é estável e que em um final de semana essa sua grande amiga ou amigo viaja e não te chamou. Você já se sente abandonada. Quando o seu parceiro diz: olha, hoje eu vou sair com amigos, você já começa a imaginar
que o fim do relacionamento está próximo. É isso que a feridinha do abandono que está lá dentro, desde a infância, começa a agir quando somos adultos. Por quê? Porque isso não foi resolvido, isso não foi tratado. Uma outra ferida é a humilhação. Isso. Se você já foi exposta, ridicularizada ou constantemente criticada na infância, principalmente na presença de outras pessoas. Sabe aquela criança que pediu tanto para ir ao banheiro, para a professora não deixou e ela acabou fazendo xixi na sala de aula. Ou aquela criança que tudo que fazia em casa era criticada. Nossa, não faz assim, você está fazendo errado, não é desse jeito, você só faz as coisas de uma forma que não deve ser feita. Quando adulta, tem vergonha de expor as suas emoções. Tem dificuldade de pedir ajuda. E vive sempre com a sensação de que vai ser julgada o tempo todo. Eu vou te dar exemplos com relação a isso. Tem medo de gravar um story, por exemplo. Ai, não, vou me julgar. Ontem eu conversava com uma paciente e ela me dizia exatamente isso. Ai, eu saí completamente das redes sociais. Porque eu tenho a sensação de que estão sempre me julgando, me comparando com outras pessoas, sabe? Se sente ridicularizada por estar lá. E já na fase adulta, sabe que tem a necessidade de divulgar o trabalho, sabe que hoje não dá para viver fora das redes sociais, mas não quer se expor. Por quê? Porque essa pessoa foi ridicularizada, então ela não quer passar por isso novamente. Você deve conhecer alguém que tenha passado por essas feridas, né? Rejeição, abandono, humilhação. Mas não parou por aí não, tem mais, viu? Tem mais. A ferida da traição. Ai, a ferida da traição. Quando falamos em traição, você deve pensar logo um marido que traiu, um companheiro que traiu, um parceiro que traiu. Mas não é só em relacionamento emocional mesmo ali, é um relacionamento afetivo que existe a traição. Uma pessoa que foi enganada é uma traição, foi enganada. Por exemplo, no seu trabalho, você entrou acreditando que exerceria determinada função, que iria ganhar determinado salário, e quando chega o momento de você ir lá para receber o seu salário, não é aquilo que foi dito para você, e você se sente enganada. Ou até mesmo quando ali na infância, pensa nisso aqui, ali na infância você foi emocionalmente traída. Por exemplo, um pai que se ausenta de casa por um divórcio, vai embora, ou até mesmo uma mãe, porque as mulheres hoje também, muitas delas, saem e deixam os filhos com os pais. Essa criança se sente traída. Sabe? Não foi somente a mulher que se sentiu traída ou o homem. A criança também se sente traída. Sabe o que acontece com uma criança que foi traída, uma criança que foi enganada? Sabe o que acontece com ela? Hoje, ela vai viver com uma dificuldade enorme de confiar em outra pessoa. Vai viver na desconfiança, sempre esperando a próxima decepção. Ela vai estar sempre jogando no outro, sabe, aquilo que ela projeta como real para ela, como ideal para ela. Então ela espera demais do outro e vive desapontada. Alguém que não suporta lidar com o desapontamento. É aquela adulta que vai ficar stalkeando lá a vida do parceiro, a vida da amiga, para ver se consegue ali encontrar alguma coisa, porque a sensação de estar sendo traída ali ela é imensa dentro dela.
É uma pessoa que não consegue delegar tarefa para outros. Tem muita dificuldade de acreditar que outras pessoas vão fazer. Sabe por quê? Porque lá atrás foi traída, tem medo de ser traída novamente. Vocês percebem que aquilo que aconteceu lá atrás pode estar vivo hoje dentro de você, precisando de que alguma coisa seja feita, descaracterizando quem você é na realidade como uma mulher adulta? Pensa aqui comigo. Nós temos uma outra feridinha, ó, a última que eu quero falar com você, que é a injustiça. Verdade. A injustiça também é uma ferida. Ah, mas você está falando de injustiça? Uma criança se submeteria a isso? Como é que uma criança entende de justiça? Pensa uma criança que cresceu ouvindo que nunca, olha a palavra, nunca faz nada certo. Pensa em uma criança com 10 anos que teve que olhar o irmãozinho de 5, de 3, que não podia brincar, não pôde ser criança porque teve que amadurecer mais cedo. Pensa nisso. Essa pessoa que sofreu injustiça, quando adulta, ela vai se sentir uma pessoa perfeccionista, porque ela ouviu lá que nada ela fazia certo. Olha, eu te ensino e você não aprende. Ela pode se tornar uma adulta rígida, muito autocrítica. Sabe, uma pessoa que tem ali, você percebe uma revolta interna. Como é que eu vou te explicar? Uma mulher que não consegue relaxar. Eu já disse aqui também que eu fui essa mulher. Não conseguia ter um tempo de falar, não, eu não vou fazer nada, vou botar aqui meu pezinho pra cima, vou ficar um tempo comigo. Não consegue relaxar. Vai sentir culpa quando precisar parar por 5 minutos para descansar. Porque não? Tem que produzir. Você consegue entender o que é isso? Gente, quando vivemos um trauma emocional desse tipo, o nosso cérebro, ele grava essa experiência como uma memória afetiva profunda. Porque é ele quem vai comandar. E ele identifica isso. Acaba ficando ali no nosso sistema límbico. Sabe? Fica ali essa situação como algo que foi muito profundo. E eu quero trazer um dado para você. O problema é que o nosso cérebro, ele é atemporal. Nosso cérebro não entende quando é passado e quando é futuro, sabe? Ele entende que o que acontece hoje é o mesmo que aconteceu lá atrás. Ele traz essa memória. Toda vez que você vive uma situação parecida com o que você viveu lá na infância, hoje, ou de alguma forma, você se lembra daquela dor lá atrás, o seu corpo vai reagir como se você estivesse revivendo hoje tudo aquilo. Como hoje você estivesse revivendo de novo tudo aquilo que aconteceu. Pensa, o seu corpo vai reagir como? Com taquicardia, muita sudorese, uma fuga emocional, você quer se afastar das pessoas, você quer ficar sozinho num cantinho. Ou até mesmo um congelamento, parece que bloqueia tudo. Você vai procrastinar o que você tem para fazer ali, você não quer saber de fazer nada. Ou até mesmo reações desproporcionais, como explosões. Porque é como se você estivesse vivendo no momento presente agora. Traz aquilo para sua memória hoje. Por isso que é importante enfrentar tudo isso. E buscar, trabalhar tudo isso que está dentro, que faz muitas vezes com que a gente pareça uma criança birrenta. Sabe aquela criança que bate o pé, birrenta, não faço, não faço, não faço. Você nunca se sentiu assim?
Sabe que por conta de todas essas situações de abandono, de rejeição, de humilhação, de injustiça, de traição, sabe, pode ter crescido aí dentro de você, mesmo você estando agora na fase madura. Mesmo você tendo se tornado já uma mãe, uma esposa, uma excelente profissional. Enquanto essas feridas não forem tratadas, elas vão estar aí. Sabe uma ferida que não conseguiu ainda a cicatrização? Que todas as vezes em que você toca ali nessa ferida, ela abre e a dor vem. Então, aquela criança que sofreu lá atrás, aquela criancinha, você na infância, continua controlando sua vida hoje, porque você não tratou. Aquela criancinha que tá lá, ela continua sentindo as mesmas dores. Só que você cresceu. E quando você toca naquela criança, é ela quem vai gritar. E o seu corpo adulto vai reagir. Como é que a gente faz para lidar com isso? Frases motivacionais não resolvem. Ah, não, eu vou exercer uma força de vontade aqui, quando vier o desejo eu não vou conseguir. Não resolve. E muito menos falar, deixa pra lá essa criança aí. Eu vou levar minha vida daqui pra diante. Também não funciona. O que é que pode ser feito? Vá pensando aí. O que é que você faria para resolver tudo isso? Pensa. Fica ouvindo de alguém. Nossa, você parece criança. Quem age assim é criança. Pensa, você já ouviu em determinada situação você não estar querendo fazer algo e aí você ouve assim: criança faz o que quer, adulto faz o que é necessário. E quando você ouve isso lá dentro, vem uma raiva, como se você estivesse sendo desnudada. Já aconteceu? Olha, acessar essas memórias emocionais com segurança é necessário, mas você não pode se expor a uma situação que vá retraumatizar você. Não é necessário retraumatizar. Vamos voltar lá para aquele momento, isso não é necessário. O que a gente pode fazer? Trabalhar o sistema nervoso para que ele saia desse estado de alerta constante, porque é como se você estivesse sempre ali em estado de, vigília, tô alerta, porque se acontecer, eu vou reagir. O que a gente pode fazer? Reprogramar as respostas emocionais através de um processo terapêutico estruturado. E é isso que eu faço aqui, aqui no meu consultório. Sabe, é onde começa o processo do seu recomeço emocional, onde você vai se reconectar com você adulta. Percebe como isso é possível? Como nós podemos trabalhar isso? E eu digo para você, nós, porque eu sou trabalhada também quando eu ministro alguém aqui. Eu sou trabalhada também quando eu preparo um processo terapêutico. Porque eu também tive lá na infância algumas situações que reverberam. Apesar de já ter me exposto a processos terapêuticos. Isso não é que não vai deixar de acontecer. Você vai aprender a reagir de outra forma. Você não vai deixar com que a criança venha e haja, mesmo com você sendo adulta. Eu me submeti a um processo completo. E eu posso garantir para você que hoje eu até identifico quando aquela criança vem e ela quer tomar posição, quando ela quer comandar a minha vida. E eu quero falar para você que se você sentiu
que eu estava descrevendo exatamente aquilo que acontece com você, é porque você precisa desse processo terapêutico aí na sua vida. Olha, aqui eu vou te ouvir. Aqui eu vou identificar, literalmente através de testes também, o que é que acontece aí dentro de você. Sabe, é aqui neste lugar. Então, o meu convite para você hoje é, vem aqui, tomar um café comigo. Fica aqui nesse espaço terapêutico. Ainda que seja de uma forma virtual, porque isso pode ser feito também, sabe, aqui online. E eu vou te explicar como é que funciona o meu método, os valores, os próximos passos. Sabe por quê? O que te feriu lá atrás não precisa continuar comandando a sua vida daqui para frente. Não precisa. Você não precisa continuar reagindo como uma criança birrenta. Criança que faz bico, que fecha a cara. Você não precisa continuar reagindo assim. É hora de você recomeçar como a mulher adulta que você se transformou. E começar a agir dentro desse corpo adulto de uma forma adulta. Sem que aquela criancinha que está aí dentro comande sua vida. Vem aqui tomar um café comigo.